Olá, amados, graça e paz, boa noite. É uma alegria estarmos aí mais uma noite juntos, compartilhando aí mais um estudo. Iniciamos ontem, né, Justificados por Cristo. E vamos continuando aí, temos ainda a aula de hoje e a de amanhã. Ontem nós vimos uma parte introdutória, mostrei para vocês um quadro resumo da carta aos Romanos. Falei que do capítulo 1 até o capítulo 8 é basicamente uma parte doutrinária. Ou seja, por que é doutrinária? De ensino. Né? Então, é uma parte de ensino que o apóstolo Paulo explica muito bem a respeito da justificação, da justiça de Deus. Ele fala muito sobre a diferença entre lei e entre a graça, entre você viver pela fé e viver pela lei. Ele fala muito sobre a lei não produzir a justiça de Deus, não teve esse propósito. Ele explica ali, nos primeiros 8 capítulos, ele explica muito bem qual foi o propósito da lei, qual o propósito de Cristo ter morrido naquela cruz. Então é uma parte doutrinária, um ensino muito bem estabelecido que nós temos aí na carta aos Romanos. Do capítulo 9 ao 11, nós vimos que é uma parte dispensacional, ou seja, uma parte que fala sobre uma dispensação aí que não foi abandonada por Deus, que é a respeito da nação de Israel. Muitas vezes algumas pessoas dizem que a igreja substituiu Israel, que a nação de Israel não existe mais. Não é o que a palavra fala, e aí nós veremos detalhadamente aí amanhã, quando nós falaremos dos capítulos 9 ao 16 da carta aos Romanos. E do capítulo 9 ao 11, principalmente o capítulo 11, ele deixa muito claro que Deus não abandonou as suas promessas em relação à nação de Israel. Ou seja, é interessante, nós veremos ali no capítulo 11, que é como se Deus tivesse, dei uma pausa, endureci o coração dos israelitas para que os gentios pudessem ser alcançados por meio do evangelho, mas eu ainda vou continuar a tratar com os israelitas aquilo que eu prometi a eles. As promessas que eu fiz em relação à nação de Israel ainda se cumprirão. E nós vemos isso claramente no capítulo 11, principalmente. E aí, dos capítulos 12 ao 16, é uma parte comportamental, ou seja, instruções de como o cristão deve viver como indivíduo, dentro do corpo de Cristo, em relação às autoridades, como o cristão deve se comportar diante das diferenças de entendimento a respeito de alguns assuntos com os irmãos em Cristo. E aí ele deixa bem claro, ali nós vemos no capítulo 14 e 15, aqueles entendimentos a respeito de assuntos que não influenciam a salvação, que não influenciam as verdades doutrinárias do evangelho. Ele diz: não fique julgando seu irmão, condenando seu irmão. E aí nós veremos exemplos bem específicos quando virmos esses capítulos, quando passarmos por esses capítulos aí. E no capítulo 16 aí, que é a parte final, aí ele fala como que nós devemos nos comportar. Ele dá uma instrução em relação a falsos ensinamentos. É interessante que quando ele fala que são ensinos e entendimentos diferentes entre os irmãos em Cristo, os exemplos que ele dá na carta aos Romanos é a questão da alimentação e guarda de dias, que algumas pessoas acham que tem que guardar um dia, outras pessoas consideram iguais todos os dias. Se essa questão da guarda dos dias, nós veremos especificamente isso amanhã, não for colocada como um pré-requisito para a salvação, para a justificação, sem problema nenhum, né? Não tem problema se você considera um dia aí mais especial, é o dia que você dedica ao Senhor, não tem problema, o apóstolo Paulo fala sobre isso. O erro está se nós colocarmos como pré-requisito, aí é um equívoco, aí é uma doutrina enganosa. Aí não podemos nos submeter a esse tipo de doutrina, como pré-requisito para a salvação. Então, nós falaremos amanhã sobre esses assuntos aí. E hoje eu quero compartilhar com vocês do capítulo 1 ao capítulo 8. Antes de iniciarmos essa exposição aí desses capítulos, só lembrar um pouquinho sobre o que nós falamos ontem. Falamos sobre a justiça de Deus e a justificação.
E aí nós vimos as palavras no original grego, os conceitos, né, de justiça, e nós chegamos a um conceito sobre o que é justiça e sobre o que é a justiça de Deus. E aí, só para relembrar, eu vou colocar aí na tela de novo para você, só para nós lembrarmos. Então, justiça nós vimos que é uma decisão judicial, é a execução de uma sentença, a qual fica visível a todos por meio de evidências e é apresentada por meio de palavras e ensino. E aí nós chegamos à conclusão de que a justiça de Deus é a decisão de Deus na qual ele, como juiz, executou a sentença de punição, condenação sobre o pecado. O resultado foi o resgate do homem do domínio do pecado e uma nova realidade para o ser humano, por meio da justiça de Deus. O homem saiu da posição de pecador para uma posição de justo diante de Deus, ou seja, ele se tornou aceitável para Deus. Essa justiça ficou visível a todos por meio da obra de Cristo Jesus e é apresentada a nós por meio do Evangelho. Por isso que a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. A justiça de Deus é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Por quê? Porque o homem pós-queda herdou a natureza injusta, corrupta, pecaminosa de Adão. Estava debaixo do domínio do pecado e da morte. Mas Jesus condenou o pecado na carne. Nós vimos isso ontem, vimos o texto de Romanos 8:3, que ele veio como semelhança de homem pecador. Eu acho interessante, eu não falei ontem, vou falar hoje. Acho interessante isso, ele veio em semelhança de homem pecador, ou seja, ele não veio igual, exatamente como um homem pecador, mas ele veio a semelhança. Por quê? Porque ele viveu como ser humano, mas ele nunca pecou, pelo contrário. A palavra nos diz lá em Hebreus 1:3 que Jesus é a expressão exata de Deus. Então ele veio em semelhança de homem pecador, né? Nesse corpo aqui, como ser humano, mas ele nunca pecou. E ele condenou o pecado. E aí nós vimos aquele texto de 2 Coríntios 5:21, que ele se tornou pecado. Aquele que nunca pecou se tornou pecado em nosso lugar, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Eu acho extraordinário, amados. Extraordinário. Jesus condenou o pecado na carne. Ele não quis condenar o homem, porque o homem já estava debaixo de condenação por causa do pecado original. O pecado é que mantinha o homem escravo. É por isso que quando João Batista faz aquela declaração a respeito de Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro de Deus que arranca o domínio do pecado sobre as pessoas. Ele veio trazer libertação para as pessoas, justificação para as pessoas. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o que precisamos pregar. Todo aquele que não crê em Jesus está o quê? Está morto em suas transgressões e pecados. Mas por meio da obra redentora de Cristo Jesus, Deus executou a sua justiça, condenando o pecado em Cristo Jesus. Jesus recebeu o salário que o pecado merecia, porque o salário do pecado é a morte, e trouxe o quê? Justificação para nós, nos libertou desse domínio. Por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado, tira o domínio do pecado. Por isso, e nós veremos isso daqui a pouquinho, que o pecado não tem mais poder para nos dominar. Por quê? E é interessante porque a palavra fala assim: o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a carta aos Romanos, ela é uma carta que fala muito sobre essa questão lei e graça. Fala muito sobre a diferença da lei e a diferença da graça. E aí entra outra coisa que eu falei ontem e vou falar de novo aí para vocês, que é nós compreendermos a questão das dispensações, o tempo em que nós vivemos, né? Estamos debaixo da nova aliança, não estamos debaixo da lei de Moisés. A lei teve um propósito e nós veremos claramente quando nós entrarmos ali no capítulo 3, qual foi o propósito da lei dado por Deus. Deus estabeleceu o propósito da lei.
E nós precisamos concordar com o que a palavra de Deus nos diz, né? A lei não veio para trazer vida ao homem, para justificar o homem, pelo contrário, ela veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado. Então, vamos começar aí agora a exposição mesmo da carta aos Romanos. Ali no capítulo 1, nós vimos ontem no quadro resumo que o capítulo 1 e o capítulo 2 são introdutórios, né? Falam sobre a decadência do homem, como que ficou a situação do homem pós-queda diante de Deus. Só fazer uma observação aí. Amados, quando nós vemos essa questão da justificação, nós precisamos compreender a justiça estabelecida individualmente, né, em nosso favor, obviamente, né, todo aquele que crê recebe essa dádiva, esse presente da justificação, mas nós precisamos compreender o plano de salvação de Deus como um todo, para a humanidade. Senão fica meio complicado aí o entendimento. Por quê? Porque daí nós começamos a ler as coisas e pensar apenas no indivíduo, no individual. Não, Deus estabeleceu um plano para salvar a humanidade, o ser humano, como pessoa, indivíduo e como um todo. O intuito de Deus é que o ser humano receba a salvação que foi efetuada por meio de Cristo Jesus. E aí nós veremos aí no capítulo 1, qual foi, capítulo 1 e 2, a situação do homem pós-queda. Como que o homem ficou, o que aconteceu com o homem depois que Adão pecou. Então, no comecinho ali, no capítulo 1, no início, até o versículo 17, nós podemos aprender algumas verdades a respeito do Evangelho bem interessantes que o apóstolo Paulo nos explica, fala ali a respeito disso. E aí eu quero compartilhar com você 3 características bem interessantes que estão ali no capítulo 1 até o versículo 17. A primeira delas é que nós, aqueles que cremos, também obedecemos, ou seja, existe uma obediência que vem pela fé. Então tem muita gente aí que acha que está debaixo da graça, não tem mais obediência. Agora eu posso viver no oba-oba. Não. Todo aquele que crê que vive debaixo do evangelho, existe uma obediência que provém da fé. É diferente uma obediência que tenta alcançar a salvação, uma obediência que tenta alcançar a justificação, a redenção, as bênçãos, de uma obediência que é consequência do novo nascimento. E é debaixo dessa obediência que nós estamos, como consequência, porque eu nasci de novo, porque eu entendi a justiça de Deus, a justificação que eu recebi por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Então, isso produz uma obediência, que o apóstolo Paulo chama de obediência que provém da fé. Eu vou ler o versículo com você, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 5. Ele está falando sobre o chamado dele e daqueles que caminhavam ali com ele para pregar o evangelho. Olha o que ele fala. Por meio dele e por causa do seu nome, Cristo Jesus, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Ou seja, ele foi chamado para pregar o evangelho, para ministrar a nova aliança, e aí ele diz assim, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Ou seja, a fé produz obediência. Então, para quem acha que no evangelho não existe obediência, tá aí a carta aos Romanos já nos mostrando que Deus nos chama exatamente para obedecermos, mas é uma obediência que é um resultado da nossa fé. É um fruto da nossa fé na suficiência de Cristo Jesus. Outra característica aí que o apóstolo Paulo fala, está lá em Romanos 1,16, é sobre o evangelho ser o poder de Deus. E ele fala assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para salvar o ser humano.
O evangelho são as boas notícias a respeito da justiça que Deus fez por meio de Cristo Jesus para nos trazer vida, para nos salvar, para nos dar uma salvação que é completa. Por isso que o evangelho não pode ser corrompido, amados, com uma mensagem que exclui a suficiência de Cristo Jesus. A mensagem do evangelho é a suficiência completa de Cristo Jesus, é o que Cristo é e o que Cristo realizou, né? Não tem a ver com o nosso merecimento, não tem a ver com as nossas práticas religiosas. Já vimos ali na característica anterior, a nossa obediência é um resultado da nossa fé. E não nós obedecemos para alcançar alguma coisa de Deus. Jamais. E a terceira característica que o apóstolo Paulo fala é sobre o evangelho ser aquele que revela a justiça de Deus. Nós já vimos ontem, não é a lei de Moisés que nos traz o entendimento completo, a revelação da justiça de Deus, mas é o evangelho. Eu quero ler com você de novo Romanos capítulo 1, versículo 17, que está escrito assim: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então é no evangelho que nós temos a revelação plena do que é a justiça de Deus. E nós vimos ontem, se você não assistiu a aula de ontem, assista, que fala claramente sobre os conceitos de justiça, de justificação. Compreendemos que Jesus executou a justiça de Deus, condenando o pecado na sua própria carne. O pecado teve o seu salário, que é a morte, por meio da morte de Cristo Jesus, e o pecado que nos dominava não tem mais poder para nos dominar. Quem conquistou isso para nós? Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né, amados? Olha que verdade gloriosa essa. E daí, a partir do versículo 18, nós vemos a decadência do ser humano pós-queda. E aí, uma característica importante que nós podemos extrair ali do texto de Romanos, do versículo 18 em diante, é o porquê que o homem caiu numa completa decadência, corrupção e cada vez pior e pior e pior. Uma característica muito importante é a idolatria, ou seja, é abandonar a adoração a Deus, abandonar a crença em Deus, no Deus verdadeiro, e começar a depositar a fé, a confiança em ídolos, em deuses feitos por mãos humanas. É o que a palavra fala. E aí é interessante porque quando nós vamos para o Antigo Testamento e começamos a estudar desde Gênesis, desde o início, antes da queda e ali depois da queda, o que foi acontecendo com o homem, nós podemos ver que muitas, mas muitas vezes o homem se corrompe com o quê? Com a adoração a outros deuses. Abandona a sua confiança em Deus e começa a acreditar em deuses estranhos. E aí nós vemos um exemplo, os exemplos mais clássicos ali aconteceram com a nação de Israel. A nação de Israel recebeu promessas de Deus, recebeu tantas coisas de Deus e tantas vezes se desviou. Por quê? Porque começou a adorar outros deuses. Deixou a sua fé ser exclusivamente de Deus e começou a crer em outros deuses. Mas isso é uma das coisas que não mais prejudicam o ser humano. Quando deixamos de crer no único Deus verdadeiro e passamos a acreditar em outros deuses. Não existe outros deuses. Não existe deuses feitos por mãos humanas. E aí, por causa dessa rejeição do homem a Deus, veio todo tipo de corrupção sobre o ser humano. E aí nós vemos declarado, descrito ali no capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 em diante. E aí tem algumas passagens que diz, né, e por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Por quê? Tá bom, é assim que vocês querem viver? Me rejeitando, me abandonando? Então vocês viverão assim. É a escolha de vocês. É assim que vocês estão escolhendo viver. Deus sempre deu ao ser humano a capacidade de decisão,
Tanto que, antes do pecado, o que ele falou para o homem? Você pode se alimentar de qualquer fruto, menos de um deles. Do conhecimento do bem e do mal, não coma desse fruto. Porque no dia que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Ele deu um poder de escolha para o homem. O homem poderia escolher comer ou não comer. Só que ele já deu a deixa ali, né? Ele já disse não coma por quê? Ele não disse só, ó, não coma. Não, ele disse não coma. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Tô te avisando. Não faça isso. Ele deu uma capacidade de escolha pro homem. E o homem foi lá e decidiu comer. Porque caiu na tentação ali do diabo. Caiu na tentação do pecado. Qual que é o pecado original? Até um adendo aí. Eu escrevi esses dias, algum tempinho atrás, sobre o engano da serpente, né? Que é quando vem ali aquele engano pro homem, olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Oh, ser humano, Eva ali, né? Na pessoa de Eva, o ser humano na pessoa de Eva, vou me tornar como Deus. Olha o desejo, que é o desejo que de Satanás se tornar igual a Deus, como Deus. Nós não fomos chamados para ser iguais a Deus, como Deus. Esse foi o pecado original. E o que aconteceu? Eva caiu, levou Adão junto. Adão pecou junto, porque entrou no engano junto, de querer ser como Deus. E toda vez que o homem deixa a adoração a Deus, o ser humano deixa a adoração a Deus, é porque ele quer ser como Deus. Ele quer dizer que ele pode criar um Deus, um humano pode ser um Deus, uma imagem que o homem cria pode ser um Deus, eu mesmo posso ser um Deus, porque tem doutrinas, filosofias que falam isso, que eu sou o meu próprio Deus. Mas que absurdo! Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então essa rejeição a Deus para adorar outros deuses ou adorar a si mesmo é o que foi cada vez mais levando o homem para a corrupção, para a decadência moral e espiritual. E aí é ali no capítulo 1 que nós temos a descrição de como que surgiu uma das coisas que mais está em voga no momento e que tem sido motivo de tanta discussão, discórdia, tanta coisa, que é a questão da corrupção da sexualidade, né? Quando nós lemos ali o capítulo 1, nós vemos claramente quando que surgiu a homossexualidade. Até vou ler o texto aí com vocês, é um texto um pouquinho longo, mas vamos pra gente compreender aí da onde que vem toda essa corrupção moral, espiritual do homem, do ser humano. Aqui lembrando como um todo, né? Do ser humano como um todo. Então eu vou ler com você Romanos, o capítulo 1, dos versículos 21 ao 27. Acompanhe aí comigo. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja, amados, aqui esse texto deixa bem claro onde se originou essa questão da imoralidade sexual, essas questões da corrupção sexual. E esse é um assunto, né, que está tão em voga e as pessoas às vezes discutem e brigam e entram em
discussões que, desculpa, mas não é necessário, sabe? Não precisamos entrar nesse tipo de discussão. Podemos seguir aí as verdades de Deus, compreendendo que essas questões da corrupção da sexualidade humana é mais uma demonstração, manifestação do que? Da natureza caída. A natureza caída está debaixo de condenação, debaixo de morte. E ela manifesta o quê? As obras da morte, as obras da carne. Dessa natureza injusta, corrupta, que vem desde o início da queda de Adão. Então, amados, quando nós vemos esses assuntos aí, não adianta entrar em levantar bandeira, isso e aquilo, não é a solução para nós como filhos de Deus. Nós precisamos compreender que isso é mais uma manifestação da natureza caída. E as pessoas não vão deixar de viver isso com pregações tanto condenando, abominando. Claro que é abominável, a palavra de Deus fala isso, assim como muitas outras coisas são abomináveis. A mentira também é abominável. Jesus diz que aquele que mente é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, assim, amados, por que eu entrei aí nesse assunto? Porque é um assunto que está em voga e ele é bem descrito aí em Romanos capítulo 1, mostrando que a decadência do ser humano, a decadência moral e espiritual que o ser humano entrou por causa do quê? Da sua rejeição a Deus. Quanto mais rejeita a Deus, mais se manifestam as obras de imoralidade, de corrupção. Quanto mais rejeição há a Deus, mais manifestação da natureza caída. Porque o início dessa questão da corrupção sexual foi exatamente o que nós lemos ali, mesmo conhecendo a Deus, rejeitaram a Deus. Preferiram adorar a si mesmos ou preferiram adorar ídolos feitos por mãos humanas. Então, a origem dessas questões da corrupção sexual está na idolatria, no deixar a adoração verdadeira a Deus e começar a adorar falsos deuses. E aí, quanto mais se manifesta a rejeição a Deus, mais se manifesta essas obras da natureza caída. E é o que nós temos visto hoje no mundo. Porque quanta rejeição existe a Deus? As pessoas não querem mais Deus, né? Há muitas pessoas, inclusive, que apenas professam uma fé. Só declaram da boca para fora, mas elas não creem com o coração. A palavra fala lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 10, que é com o coração que se crê para a justiça. E nós vimos o que é justiça. O que é justiça? É compreender que o homem sem Cristo Jesus, pós-queda, está o quê? Morto, condenado, dominado pelo pecado, e que Jesus, Cristo, por meio de sua obra, estabeleceu a sua justiça. Ou seja, é com o coração que nós cremos para essa justiça, que nós cremos que a obra de Cristo Jesus nos tira da morte para a vida. Então nós vemos aí no capítulo 1 a completa decadência e corrupção moral e espiritual do ser humano. E aí quando nós olhamos para as questões sexuais, da corrupção sexual, é mais uma manifestação da natureza caída. Catiane, então como que nós precisamos continuar pregando as verdades do Evangelho? O que o Evangelho diz? Que todo aquele que não tem Cristo está morto e precisa nascer de novo. As pessoas precisam entender isso, que sem Cristo elas estão mortas. Claro que as obras que elas manifestarão serão as obras de morte, da natureza caída delas. E quando alguém que viveu assim, alguém que viveu na homossexualidade, na transexualidade, enfim, a pessoa nasce de novo, ela tem toda uma carga de memória, é a mesma coisa do que qualquer outro pecado, amados. A gente precisa desmistificar isso um pouco. A pessoa nasceu de novo, ela creu na justiça de Deus, recebeu a nova vida, o Espírito Santo habitando nela. Aí como que ela vai vencer uma prática que ela tinha durante anos, que estava enraizado nela? Como que ela vai vencer? Recebendo as verdades da palavra de Deus. Agora, se ela achar que é pelo esforço dela, pela capacidade dela, não vai vencer. Vai viver caindo.
Ou vai desistir, ah, chega, não quero viver esse evangelho aí. Mas se ela confiar, depender da justiça de Deus, que é manifestada por meio do evangelho, ela começa a concordar com as verdades de Deus. Eu morri para a minha natureza caída, morreu, nasci de novo, tenho uma nova vida, e essa nova vida está unida à vida de Cristo. Não serei dominado pelo pecado, porque o pecado não vai mais me dominar. Jesus Cristo tirou o domínio do pecado sobre mim, e a pessoa vai dia após dia se alimentando com as verdades da palavra de Deus, alimentando-se com o evangelho da graça de Deus, concordando com as verdades da palavra, e a mente dela vai sendo transformada, e ela vai o quê? Recebendo a completa liberdade para viver não mais dominado pelo pecado, mas o quê? Governado pela nova vida, governado pela vida de Cristo, nova vida que nós recebemos. Então é assim, amados. E aí nós vemos ali no capítulo 1 essa completa decadência, e chegamos no capítulo 2, aí o apóstolo Paulo escreve para os judeus, porque é como se fosse assim, escrevia a completa decadência dos gentios ali, né? E aí chega para os judeus, ele diz, agora você, porque você é judeu, porque você recebeu a lei, você acha que você é mestre da lei, que você é poderoso, e por causa disso, você não está debaixo do pecado, você não está debaixo da natureza caída, nada disso. Por quê? Porque você é israelita, porque você recebeu as leis, a lei, porque você recebeu, você é descendente dos patriarcas, então por causa disso, você vai achar que não está dominado pelo pecado? Muito pelo contrário. Aí o apóstolo Paulo vem e escreve, olha só o que ele fala. Ele diz assim, ali no capítulo 2, versículos 17 ao 24, está escrito assim, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha só, não adianta vocês se gloriarem porque vocês são judeus. Tanto gentios quanto judeus estão em completa corrupção, decadência moral e espiritual. E aí ele entra no capítulo 3. E aí ele vai explicar que Deus colocou tudo debaixo do pecado. Amados, isso é extraordinário, nós compreendermos todo esse processo aí de decadência do ser humano e o plano de salvação em Deus. Então eu quero ler ali com você Romanos capítulo 3, versículo 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Paulo falando, lembrando que Paulo era judeu. Porque a gente é judeu, a gente está em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão o quê? Debaixo do pecado. E aí ele vem e fala qual foi o propósito da lei. Quero ler com você Romanos 3,19. Então, por que Deus deu a lei? Aí ele diz assim, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Amados, olha que interessante isso. Tudo que a lei fala é para quem está debaixo da lei. Para quem foi entregue a lei? Para o povo de Israel. Então, tudo que a lei fala é para esse povo. Por que Deus deu isso? Para que toda a boca se cale, ou seja, para que ninguém tenha argumentos contra Deus, dizendo, não, eu consigo me justificar, Senhor. Não. Nem judeu, nem gentil. O ser humano não tem como se justificar. Não tem como justificar a si mesmo por meio da sua própria capacidade. É impossível.
É o que está escrito ali. Para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o quê? Sob o juízo de Deus. Deus encerrou tudo debaixo do pecado, debaixo do seu juízo. Para quê? Para estabelecer misericórdia para com todos, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Olha que extraordinário isso, amados. E aí nós vemos ali que essa justiça que Deus providenciou para nós, por meio de Cristo Jesus, não é proveniente da lei. A lei não vai justificar o homem. Olha o que está escrito ali em Romanos 3, eu vou ler direto aí de Romanos 3, do 20 até o 24. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amados, olha que verdades extraordinárias essas daqui. Não é mediante a lei que alguém será declarado justo. Esse texto nos mostra claramente que todos os seres humanos foram colocados debaixo do pecado. Todo mundo foi encerrado debaixo do pecado. Não interessa se é Israel, que recebeu as promessas de Deus, que gerou, os judeus que geraram Jesus, porque Jesus, como homem, é descendente dos judeus, de Davi, a Bíblia nos fala, é um judeu. Então, não interessa se é judeu ou não. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e precisam do quê? De salvação e de justiça. Por que justiça? Amados, nós vimos ontem, a questão da justiça é condenar o que prendia o homem. O que prendia o homem? O que mantinha o homem escravo, condenado, morto? O pecado. Então a justiça de Deus condenou o pecado. Aí, por meio de Cristo Jesus, foi revelada uma justiça que não depende da lei, independente da lei, mas ela é testemunhada pela lei, ou seja, a lei e os profetas profetizam, testemunham que Jesus Cristo viria, testemunham que Jesus Cristo era necessário. Era necessário que Jesus Cristo viesse e morresse para trazer justificação para o ser humano. Então, no capítulo 3, nesses versículos que lemos, vemos claramente o objetivo da lei não foi de trazer vida, e vemos claramente que Deus estabeleceu uma justiça que não depende da lei, depende exclusivamente de Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Todo aquele que crê recebe a justiça de Deus. É interessante se nós olharmos a plenitude aí como ser humano. Antes de Cristo as pessoas acreditavam no quê? Então antes de Cristo não era pela fé, ela era pela fé. Abraão é o maior exemplo e é o que nós veremos agora no capítulo 4, que fala sobre a fé de Abraão. Foi-lhe imputada a justiça, por quê? Porque Abraão creu. Sempre foi pela fé, amados. Abraão creu que Jesus viria. No Antigo Testamento, antes de Jesus, as pessoas acreditavam que Jesus viria. As pessoas compreendiam, por isso que a palavra fala que a lei e os profetas testemunharam a respeito de Jesus. Então as pessoas acreditavam, virá o Messias, virá o Redentor, o nosso Salvador. Por isso que também lá antes de Jesus, da obra consumada de Jesus Cristo, as pessoas viviam pela fé. Hoje nós continuamos vivendo pela fé, mas a partir de uma obra já concluída, consumada. Antes não estava consumada, eles acreditavam que viria o Redentor, agora o Redentor já veio e nós vivemos a partir de uma obra consumada. Sempre foi pela fé, amados. Sempre, a salvação sempre foi pela fé.
Aí eu quero ler com você alguns versículos ali do capítulo 4, que falam exatamente sobre essa questão de Abraão, que nos dá o exemplo ali de Abraão, né? Que Abraão viveu pela fé. Quero ler o versículo 13, 14 e 15, fala assim, ó. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Olha que interessante isso, amados. A lei produz o quê? Produz a ira. Por quê? Porque a lei torna o homem consciente do pecado. A lei manifesta cada vez mais a natureza caída do homem. A natureza que está debaixo do quê? Do juízo de Deus. Lembra o versículo que nós lemos do capítulo 3? Olha que interessante aí, né? Nós chegamos no capítulo 1 e 2, vemos a completa decadência do ser humano, moral e espiritual, principalmente porque abandonou o único Deus verdadeiro. Aí chegamos no capítulo 3 e vemos que Deus não fez acepção de pessoas. Então eu vou salvar só Israel e os outros deixa quieto. Não. Ele encerrou todos debaixo do pecado, debaixo do juízo de Deus. Para quê? Para que todos fossem salvos por meio de Jesus Cristo. E aí nós vemos aqui no capítulo 4 o exemplo de Abraão, um homem que viveu muito tempo antes, até mesmo da lei ser entregue, 430 anos antes da lei ser entregue, Deus deu as promessas a Abraão e Abraão recebeu a justiça de Deus, por quê? Porque ele creu, porque ele viveu pela fé. Aí eu quero ler mais um texto com você que está ali em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, daí o apóstolo Paulo inicia o capítulo 5 nos apresentando como que é o nosso relacionamento com Deus agora que nós fomos justificados. É um relacionamento do quê? De paz. Não estamos mais em guerra com Deus, digamos assim, né? Nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de paz. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Não sei você, mas quando eu paro e penso nisso, eu fico maravilhada. Obrigada, Pai. Muito obrigada, porque eu tenho paz. Eu me relaciono livremente, com confiança, por causa da obra de Cristo Jesus. Eu posso me achegar a Deus com confiança. Por quê? Porque Cristo conquistou isso para mim. É interessante quando a gente pensa que Deus é um único Deus, né? Ele se apresenta para nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um único Deus. Então, quando eu penso que Jesus Cristo conquistou isso para mim, é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que conquistou Deus mesmo, deu a sua própria vida. Para quê? Para que hoje eu e você pudéssemos ter paz com Ele, pudéssemos ser reconciliados com Ele. Olha que verdade extraordinária é essa, né, amados? Então, vemos aí do capítulo 1 ao capítulo 5, verdades extraordinárias a respeito de como estava o homem decadente, caído, com a sua natureza caída, o porquê dessa corrupção. Então, a principal característica, o pecado original, claro, o homem recebeu uma natureza caída e cada vez mais foi se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo, se afastando cada vez mais de Deus e adorando outros deuses. E aí vem a manifestação dessa natureza caída, que é uma completa corrupção moral e espiritual. E aí nós entendemos que Deus mesmo estabeleceu que todo homem fosse colocado debaixo do juízo de Deus para que ele exercesse misericórdia para com todos por meio da pessoa de Jesus Cristo e da obra que Cristo Jesus realizou, trazendo o que? Justificação para todo aquele que crê. E aí no capítulo 5 vemos que agora nós temos paz e podemos nos relacionar com Deus de maneira pacífica, amorosa, com confiança, porque Deus mesmo estabeleceu essa paz para o nosso relacionamento. E aí no capítulo 6 é bem interessante. No capítulo 6, 7 e 8, aí vem uma questão. Oba, agora eu vivo pela fé, eu tenho paz com Deus, já fui justificado, e como é que fica a questão do pecado agora? Então eu vou pecar? E aí é interessante porque o final do capítulo 5 está escrito assim, eu vou ler com você os versículos 20 e 21, que fala assim, ó.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele termina o capítulo 5 assim, é interessante, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Quando que aumentou? Onde que aumentou o pecado? Na vigência da lei. Porque nós já vimos que a lei, nós vimos isso ontem, né? Aquele versículo de 1 Coríntios 15, 56, que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Porque a lei impulsiona, a lei torna o homem consciente do pecado. Quanto mais consciente do pecado, mais o homem peca. Por isso que eu sempre digo que nós não podemos ficar conscientes o tempo todo do pecado, meu Deus, não posso pecar. Quanto mais eu tento não pecar, mais eu peco. Agora, quanto mais consciência da justiça eu tenho, mais as obras da justiça serão manifestadas. Então, quando e onde que aumentou o pecado? Durante a vigência da lei. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Durante a vigência da lei, nasce quem? Jesus Cristo. É estabelecido quem? Jesus Cristo, que é a própria graça em pessoa. Jesus é a graça de Deus, né? Então, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, na vigência da lei, onde o pecado estava cada vez mais manifestando-se, aí vem Jesus e transborda em pessoa, né? Em carne e osso vem a graça de Deus e é transbordada para todo o olho ver. E aí, por meio da obra redentora que Jesus Cristo realizou, a sua graça foi completamente transbordada. A graça de Deus foi transbordada. O apóstolo Paulo termina o capítulo 5 falando isso, e aí o 6 ele inicia. Então, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, como ele falou que onde aumentou o pecado, transbordou a graça, talvez algumas pessoas pudessem pensar, então vamos pecar muito para que essa graça transborde cada vez mais. Mas ele quis explicar que foi na vigência da lei que o pecado, a manifestação do pecado aumentou. E foi na vigência da lei que Jesus Cristo veio, transbordando a graça de Deus, que é o próprio Cristo em pessoa. A graça de Deus sendo transbordada, manifestada mais do que nunca em prol, em favor de cada um que crê. Aí olha que interessante, aí o capítulo 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo vai fazer toda uma explicação a respeito dessa questão. Que ele começou o capítulo, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E aí ele começa a explicar isso daí. Aí eu vou ler com você os versículos 2 e 3 do capítulo 6 ali, que é uma resposta objetiva, clara, para essa pergunta que ele fez. Aí ele diz assim, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Olha que interessante aí, amados. Lembra quando nós falamos ontem e hoje também já falamos sobre isso, sobre o pecado ter sido condenado? Ou seja, aí ele vem e diz assim, essa questão aí que alguém pode levantar para querer continuar pecando, para que a graça aumente, não é essa a verdade, não é esse o ensinamento verdadeiro. Até porque vocês não sabem que quando vocês foram batizados em Cristo, vocês foram batizados na sua morte, nós morremos para o pecado. Por quê? Porque Jesus não condenou o pecado na carne. Jesus não deu o preço que o pecado merecia, que era a morte. E o que era que nos condenava? O que era que nos mantinha prisioneiros? Não era exatamente o pecado? Ou seja, o pecado, o domínio do pecado foi arrancado quando Jesus Cristo morreu. Ele levou o salário do pecado. Então, quando Jesus morreu, nós morremos com ele. E aí recebemos o quê? O pecado, nós morremos juntamente com Cristo. O pecado morreu e nós juntamente com ele. O pecado não foi condenado na morte de Cristo Jesus? Nós morremos
juntamente com o pecado. Nós morremos para o pecado. Essa é a verdade da doutrina da justificação. E aí o apóstolo Paulo deixa bem claro, vocês não sabem que quando vocês foram batizados, vocês foram batizados na morte de Jesus Cristo? Vocês morreram para o pecado. Porque Jesus condenou o pecado, morrendo naquela cruz do Calvário. Então vocês morreram para o pecado. Como é que vocês vão continuar pecando? Olha essa verdade, amados. E como que nós vivemos na prática essa verdade? Pela fé. Crendo. Crendo que é assim e ponto final. Eu morri para o pecado. Vem as tentações, o pecado bate a porta. Não vou me render, não vou ceder, porque eu não vivo debaixo do pecado. Eu morri para o pecado. Eu fui crucificada com Cristo. Nasceu o quê? Uma nova Catiane. Uma nova vida. Isso não significa, um adendo aqui, isso não significa que nós nunca mais erraremos, amados. Erramos todos os dias. Mas aqui eu tô falando sobre viver deliberadamente no pecado, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Não viveremos deliberadamente no pecado. Erramos porque ainda temos estruturas mentais da natureza caída que precisa ser renovada diariamente pela palavra de Deus. Ainda estamos nesse corpo corruptível, estamos suscetíveis a pecar, mas não o pecar conscientemente, deliberadamente e tudo bem. Vou viver mentindo por aí, não tem problema nenhum. Né? Não tem como ser assim, amados. Então, por quê? Porque morremos para o pecado e precisamos nos alimentar com essas verdades da palavra de Deus. Então, no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa o quê? Explicar essa questão. Como que funciona, então, essa questão agora que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Nós vamos continuar pecando? Não, porque vocês morreram para o pecado. Aí ele explica ali nos versículos que eu li, 2 e 3. E aí ele continua, e na continuidade dessa carta, desse capítulo, do capítulo 6, nós vemos mais algumas verdades bem interessantes e eu vou compartilhar aí com você. Uma delas é, o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Cristo. Tá lá em Romanos 6,6. Não somos mais escravos do pecado, também em Romanos 6,6. Em Romanos 6,14, uma declaração maravilhosa. O pecado não nos dominará, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos 6,18, fomos libertos do pecado e nos tornamos escravos do quê? Da justiça. Por isso, que nós vimos lá no capítulo 1, bem no comecinho, que a fé produz uma obediência. Ou seja, agora nós somos escravos da justiça de Deus para viver essa vida justa e santa que Deus conquistou para nós. Não somos mais escravos do pecado. Agora somos escravos de Cristo, da justiça de Deus, para viver essa vida maravilhosa que o Senhor conquistou para nós. E daí ali no capítulo 7, nós temos algumas declarações bem interessantes do apóstolo Paulo, e esse é um capítulo que eu tinha falado, né, que se nós lermos ele isoladamente, nós não teremos a compreensão completa das verdades de Deus. Esse capítulo precisa ser lido na continuidade. Lê o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8. Então eu quero compartilhar com você os primeiros versículos ali, que é Romanos 7, 1 ao 3. Está escrito assim, ó. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Lembra o final do capítulo 5, como que o apóstolo estava falando? Então, onde aumentou o pecado, transbordou a graça, então continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Né? No capítulo 6 ele começa a explicação. E aí no início do capítulo 7, ele continua o que ele estava explicando no capítulo 6. Ele fala muito sobre essa questão da lei e da graça, de estarmos debaixo da lei e de estarmos debaixo da graça de Deus. Por quê, amados? Porque ele mesmo já explicou
Quando vivemos debaixo da lei, estamos debaixo daquela natureza caída. A lei não produz a justiça de Deus. A lei não produz a justiça de Deus. Então ele sempre faz esse paralelo para que as pessoas pudessem compreender essa diferença entre a justiça de Deus produzida pelo Evangelho, pela obra redentora de Cristo Jesus. E aí ele começa ali no capítulo 7 fazendo essas afirmações, porque ele diz assim, olha, eu vou explicar algumas coisas para vocês e eu falo com quem conhece como que funciona a lei. E aí ele dá esse exemplo da mulher. Se ela for casada, o marido, e ela se casar com outro homem enquanto o marido dela estiver vivo, ela vai ser considerada adúltera. Mas se o marido dela morrer, ela está livre dessa lei. E ela pode se casar de novo, não vai ser considerada adúltera. Aí ele fala do mesmo jeito, do mesmo modo, isso ele vai falar lá no capítulo 7, os versículos 4 e 6, que eu vou ler aí junto com você. Assim, meus irmãos, ou seja, desse mesmo jeito, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, pela natureza pecaminosa, as paixões pecaminosas despertadas por quem? Pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para o quê? Para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Olha isso, amados. Morremos para a lei. Agora vivemos num novo modelo de vida, o modo do Espírito. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso, amados. E na continuidade do texto, ele faz algumas declarações e ele escreve ali em primeira pessoa. E muitas vezes, se nós lermos só esse capítulo, nós vamos achar que o apóstolo Paulo está falando exclusivamente de uma experiência pessoal dele. Aqueles versículos quando ele diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Se nós compreendermos, se nós lermos só o capítulo 7, nós acharemos que ele está falando de uma experiência pessoal dele. Mas lembra que nós estamos falando uma sequência, ele está explicando uma sequência entre a diferença de viver debaixo da lei e a diferença de viver debaixo da graça. E aí tem um versículo que deixa muito claro que ele não está falando especificamente de uma experiência pessoal dele, mas ele está falando sobre a condição do homem vivendo debaixo da lei e a condição do homem sendo liberto da lei por meio de Cristo Jesus. É o versículo 9, quando ele fala assim, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Amados, o apóstolo Paulo nunca viveu sem a lei. Como que ele pode dizer, antes eu vivia sem a lei? Ele mesmo fala que ele é da tribo de Benjamim, que ele nasceu israelita, se tornou um fariseu dos fariseus, ele fala, eu era zeloso quanto à prática da religião judaica. Ele nunca viveu sem a lei, ele nasceu debaixo da lei, foi criado, a palavra fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um mestre da lei. Então, o apóstolo Paulo nunca viveu sem a lei. Como que ele diz, antes eu vivia sem a lei? Lembra o que eu falei sobre nós compreendermos que o propósito, o plano de Deus para a salvação para o ser humano, e o apóstolo Paulo está explicando como um todo. Ele escreveu a carta, esse capítulo, na primeira pessoa. Por quê? Creio eu. Ele era um judeu, ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele podia falar muito bem na primeira pessoa. Então, quando ele fala ali, eu vivia sem a lei, não era dele que ele estava falando, Porque ele nunca viveu sem a lei. Está falando da condição do ser humano. Vivia sem a lei, daí a lei foi entregue. Aí depois que a lei foi entregue, o pecado, utilizando-se do mandamento, por quê? Porque a lei torna o homem consciente do pecado, produziu todo tipo de obra morta, todo tipo de pecado na minha vida. Então é isso que ele está falando do ser humano como um todo. Ele utiliza uma linguagem em primeira pessoa, se colocando como exemplo, por quê?
porque ele era um judeu, ele sabia muito bem o que ele estava falando sobre ter vivido antes de ter sido entregue à lei, ter vivido na vigência da lei e agora depois de Cristo Jesus, como judeu, como povo judeu, como um homem, né, como o homem, ou ser humano, desculpa, judeu. Então ele entendia, por isso que ele escreveu. Aí quando ele diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele não está falando exclusivamente de uma experiência pessoal dele. Ele tá falando, essa é a guerra do homem que vive debaixo da lei. Ele quer fazer o que é bom, mas ele não consegue. E por que que o homem que está debaixo da lei não consegue? Nós já vimos, porque ele tem a natureza caída. Ele não nasceu de novo. Por mais que ele esteja debaixo da lei, a lei não produz justificação, não produz vida. Esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo está querendo nos passar aqui nos capítulos 6, 7, daí na continuidade do capítulo 8. E aí ele vem e encerra ali o capítulo 7 falando assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aí ele diz, a condição do homem é essa. Miserável homem que eu sou. Quem que me libertará disso? Glórias a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque a minha condição é, com a mente eu sou escravo de Deus. Mas eu vejo a carne, né? É a lei do pecado que está governando a minha carne. Mas ele já não falou lá, em Romanos capítulo 6, que nós fomos mortos para o pecado? Entende, amados, que se nós lermos esse capítulo isoladamente, nós não compreendemos o que ele está falando? Precisamos ler o capítulo 6, o capítulo 7 e agora vamos entrar no capítulo 8 para compreendermos. Ele está dando uma explicação de como é o ser humano vivendo debaixo da lei, tendo a natureza caída, tentando, querendo obedecer a Deus e não consegue. Aí qual que é a conclusão dele? Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo dessa morte? Aí ele diz, glórias a Deus por Cristo Jesus. Porque qual que é a realidade que o homem vê, o ser humano vê, aquele que está debaixo da lei, que tenta obedecer a Deus, mas não consegue porque a lei não produz justiça. Eu tento com a minha mente ser escravo de Deus, com a minha mente eu sou escravo de Deus, mas eu vejo a lei do pecado atuando no meu corpo, na minha carne. Aí o que vem? A declaração do capítulo 8. Você não pode ler o capítulo 7 e parar por aí, amados. Tem uma continuidade. Paulo não parou por aí, ele continua e ele diz assim, ali nos versículos, eu não vou ler senão vai ficar muito extenso, eu não vou ler todos os versículos, então eu vou ler aqui o versículo 1 e 2 que fala assim, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amados, olha que verdade extraordinária essa. E ele vai continuar ali, ele vai dizer, aquilo que a lei não foi capaz de fazer, Deus o fez enviando Jesus Cristo. Ou seja, a resposta do capítulo 7 está no capítulo 8. Eu não tenho como ler o capítulo 7 isoladamente. Quem que me libertou do pecado? Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E aí temos um versículo extraordinário, que é o versículo 11, que diz assim, ó. Esse eu quero ler com vocês, que fala assim, ó. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha isso, amados. Que glória! A justificação do Senhor é completa para nós. Recebemos uma nova vida e mais do que isso, o Espírito de Deus veio habitar nessa nova vida. E esse Espírito, que é a plenitude do próprio Deus, porque é o Espírito de Deus que habita em nós,
ele dá vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Não tem desculpa para vivermos debaixo do pecado, do domínio do pecado. Porque o Espírito vivifica até mesmo o nosso corpo que é mortal. Amados, não tem como lermos, lembra o que eu falei ontem, encorajando vocês a lerem as Escrituras completamente? Amados, se nós pegarmos o capítulo 7 de Romanos sem ler toda, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, que é toda a parte doutrinária, se nós lermos só o capítulo 7, nós vamos achar que estamos nessa guerra desesperadora. Eu com a mente eu quero obedecer a Deus, mas não adianta, meu corpo, a carne é fraca. Utilizam esse versículo que Jesus falou antes da sua crucificação, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Lembrando, Jesus ainda não tinha morrido quando ele falou isso. Quando Jesus falou isso, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Amados, nós vivemos pós-obra consumada de Cristo Jesus. Por isso que quando estudamos as cartas, nós vemos a revelação completa do que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele nos deu uma nova vida, um novo coração. Amados, recebemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque a verdade de Deus nos capacita para abandonarmos o pecado, para abandonarmos as paixões dessa carne aqui, desse mundo aqui. A graça de Deus nos capacita. As verdades de Deus nos capacita. E como que nós acessamos tudo isso? Pela fé. Crendo, nos alimentando diariamente com essas verdades. Por que algumas vezes, algumas pessoas dizem, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo? Você tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus? Você se relaciona, você recebe as verdades de Deus todos os dias para a tua vida? Só no culto. Amados, como assim? Só no culto? Não tem como, né? Precisamos nos relacionar com a palavra de Deus e com as verdades todos os dias. Eu sempre falo, a fé é dinâmica. A fé não é estática. Nós precisamos crer nessas verdades todos os dias. E se nós não nos alimentarmos com essas verdades, como creremos nelas? Está escrito, veremos amanhã em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Ou seja, nós aperfeiçoamos a nossa fé, vivemos pela fé, à medida que recebemos a verdade do Evangelho, as verdades da palavra de Deus, as verdades a respeito da justiça de Deus. E aí podemos o quê? Colocar em prática essa vida. É o que o apóstolo fala, o apóstolo Paulo. Tô tentando falar mais rápido do que, né, as palavras estão se comendo aí uma a outra. Desculpa, amados. Eu sei que o vídeo tá ficando longo. Peço desculpa. E talvez por isso eu esteja tentando acelerar aí. Vou dar uma pausa aí. Você me aguenta mais um pouquinho aí. Nem que o vídeo fique longo. Vou falar mais devagar aí. Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 8. E ele fala, amados, por causa dessas verdades excelentes e gloriosas que temos em Cristo, nós não estamos em dívida com a carne, né? Na verdade, nós não devemos nem dar vazão para a carne, mas nós estamos em dívida com o Espírito, precisamos viver pelo Espírito, porque essa dádiva da justiça que Jesus Cristo conquistou para nós é gloriosa demais para nós ficarmos vivendo aí conforme a natureza caída. E é nesse capítulo que ele fala, nesse capítulo 8, que ele diz, a mentalidade da carne, ou seja, a mentalidade da natureza caída é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, por isso que é tão importante nós renovarmos a nossa mente, a nossa forma de pensar, as nossas estruturas mentais. E aí nós veremos amanhã quando falarmos do capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso, sobre a transformação da nossa maneira de pensar. Para quê? Para poder colocar em prática todas as verdades, essa vida gloriosa que nós recebemos de Deus, que foi morta para o pecado, está viva para Deus. Precisamos colocar essa vida em prática por meio da renovação da mente. À medida que nós renovamos a nossa maneira de pensar, por meio da palavra de Deus, nós começamos a colocar em prática as verdades dessa vida justa, santa e reta que nós recebemos em Cristo Jesus. Então eu encorajo você a ler o material escrito. Tem mais coisa no material escrito, eu não consigo falar tudo que está escrito lá. Senão a gente teria que fazer, sei lá, uns
5, 6 vídeos aí, talvez mais, mas leia o material escrito e mais do que isso, leia a carta aos Romanos. Começa lá no capítulo 1 e vai na sequência. Não interessa quantos dias você vai levar para ler. 15 dias, um mês, um ano, não interessa. Mas leia, amado, sabe? Receba as verdades de Deus dessas escrituras, elas são poderosas. Nos falam claramente sobre a justiça de Deus, a justificação que Cristo conquistou para nós, essa nova vida. E olha que verdade que nós vimos aqui no capítulo 8, né? Não há mais condenação para nós, porque estamos em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida. Essa é a lei a qual nós estamos sujeitos. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Não estamos mais debaixo do domínio do pecado e nem da morte. Por isso que não precisamos temer a morte do nosso corpo físico, amados. Né? Às vezes muitos irmãos aí temem a morte ou ficam... Quando outro irmão em Cristo, é claro que é triste, nós sentimos, ficamos de luto, temos tristeza, principalmente pela saudade que sentimos, né? Principalmente quando é um ente querido. Mas se for um irmão que morreu, ele está em Cristo, com Cristo. A morte não tem mais domínio. É só uma passagem, né? O corpo físico aqui morreu, mas ele permanece vivo. Ele permanece vivo em Cristo Jesus. Porque não estamos mais debaixo do domínio, do governo, do pecado e da morte. Isso é uma notícia maravilhosa. Por isso que o Evangelho são boas notícias, né? É sempre trazendo, estávamos mortos, agora temos vida. Estávamos condenados, agora somos salvos. O Evangelho é sempre uma boa notícia. Sempre nos tirando de uma condição terrível para uma condição gloriosa por meio de Cristo Jesus, que nós acessamos por meio da fé. Fé na obra completa, consumada, suficiente de Cristo Jesus. Eu sempre falo, Cristo é suficiente. Então nós precisamos depositar a nossa completa confiança em tudo que Cristo é e em tudo que Cristo fez em nosso favor. Então, essa foi a nossa aula de hoje aí, passeando pela carta aos Romanos do capítulo 1 ao capítulo 8, que era a parte doutrinária, explicando como que funciona essa questão da justificação, a obra redentora de Cristo Jesus. E a partir de amanhã, amanhã, né, que daí é a última aula, amanhã, nós veremos do capítulo 9 ao capítulo 16. Veremos do capítulo 9 ao 11, que é uma parte mais dispensacional, falando um pouquinho sobre Israel. E veremos do capítulo 12 ao 16, que é uma parte comportamental, como colocarmos em prática, por meio do nosso comportamento, todas essas verdades que nós aprendemos aí a respeito da justificação que temos em Cristo Jesus. Se você não baixou o material escrito, entra lá no nosso site, faz download gratuito, tem a versão digital e a versão para impressão. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.